Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a todos quanto estão de longe e de perto. É uma alegria mais uma vez retornarmos aqui para refletirmos, concernente o que diz a palavra do Senhor, justamente sobre este bloco do nosso canal, tirando escamas dos nossos olhos, falando de fato o que a Bíblia fala ou vendo de fato o que a Bíblia nos mostra, tomando muito cuidado para não não termos a síndrome do papagaio, falar só o que as pessoas estão falando, Por estas pessoas ser reconhecidas, serem famosas, e sofremos uma tendência de falarmos justamente o que elas estão falando. E sobre este assunto que nós estamos falando, hoje vamos falar a respeito de um assunto muito sério e já gerou algumas polêmicas, algumas classes teológicas, mas vamos falar o que a Bíblia realmente fala. Sempre como eu faço, iniciaremos com a pergunta, e a pergunta é esta: será que Jesus realmente foi preparar lugar nos céus? Será que é por isso que ele ainda não voltou? Porque ele ainda está preparando o lugar nos céus? É isso realmente que nós sabemos? Será que é realmente isso que a Bíblia diz? Que Jesus não voltou ainda? Porque ele foi preparar o lugar? Já ouvi alguém dizendo que tiveram visões, sonhos, que os anjos estão agilizando, correndo numa maior rapidez para preparar o lugar para a sua igreja? Será que é isso que a Bíblia nos diz? Vamos para as Escrituras? Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 14, justamente o texto que dá base, não é? A nossa reflexão. Está escrito em João capítulo 14, versículo de número 1 e 2. Está escrito assim, palavras ditas da boca do Senhor Jesus: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Afirmação: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quantas vezes já pregamos, já pronunciamos, já falamos, afirmamos, baseado nesse texto, que Jesus foi preparar lugar. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não está mencionando que Jesus foi preparar lugar. Eu já disse em vídeos anteriores que a Bíblia ela se interpreta por ela mesma. É só lermos a palavra de Deus e ela de fato vai dizer o que realmente ela está querendo dizer. Ou não podemos pegar um texto e isolar o texto e criar uma doutrina e criar uma afirmação, uma base. Observe o que Jesus disse: não fique com medo, não fique preocupado, eu estou indo para os céus, de onde eu mesmo vim. E ele disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não tivesse moradas, se essas moradas não existissem, eu vos teria dito, estou indo preparar-vos lugar. Vocês acreditam que eu já ouvi alguém falando, pregando, que Jesus não voltou ainda por duas razões? Isso, um pregador disse isso, e eu fiquei curioso, querendo saber quais seriam essas duas coisas, porque Jesus não voltou ainda. Ele disse: primeira, é que a igreja não está preparada para receber o céu. O céu está sendo preparado e a igreja também não está preparada. O pregador disse que Jesus não voltou ainda porque a igreja está se preparando. E a outra tese dele foi que o céu ainda está sendo preparado.
Aí eu disse, mas não é assim que a Bíblia nos diz. Mateus capítulo de número 25, versículo 10, a Bíblia diz que as preparadas entraram com o noivo para a boda e fecharam-se as portas. Apocalipse capítulo 19, versículos 7 e 8, a Bíblia diz que a noiva já está pronta para receber Cristo como seu noivo. Sim, agora podemos afirmar categoricamente que há algumas pessoas que até fazem parte da membresia da igreja, fazem parte do ministério da igreja, fazem parte em algumas coisas da igreja, e estes podem até não estar preparados, mas a igreja, a noiva de Cristo, está sim preparada. Jesus, quando voltar, Paulo disse para Timóteo, para Tito, que ele vem buscar um povo seu, capítulo 2, versículo 14, vem buscar um povo seu zeloso e de boas obras. A palavra zeloso ali é pronto, atendendo uma boa conduta diante da sociedade. Respondendo, a igreja está preparada. Mas vamos lá. Será que Jesus foi preparar lugar no céu mesmo? Não, claro que não. A Bíblia diz que na casa de Deus, na casa do Pai, há muitas moradas. Jesus falou, se não fosse assim, eu teria dito, estou indo preparar lugar. Mas ele afirmou, está aqui na Bíblia, é só ler, irmãos. Está escrito aqui. Então, a Bíblia se responde por ela mesma, né? Se interpreta por ela mesma, como eu já falei. Vamos consultar alguns outros versículos para dar base naquilo que nós estamos falando, certo? Mateus, capítulo 25, versículo 34. Jesus disse assim, então dirás ao rei, os que estiverem à sua direita, vindo e bendito de meu Pai, entrai no vosso reino e possuí-vos o reino que está preparado antes da fundação do mundo. Observe que Jesus disse que o reino ou a casa de Deus, a morada dos santos, está preparada antes da fundação do mundo. Lhe dou outros versículos, 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 1, versículo de número 2, palavra de Paulo, 2 Coríntios, capítulo de número 2, capítulo de número 5, versículos de número 1 e o 2. Paulo disse, sabemos que se a nossa casa, nosso corpo terrestre, desse tabernáculo se desfazer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mão de homem, mas feita por mão eterna nos céus. Versículo 2. E por isso, neste tabernáculo, gememos e esperando por sermos revestidos da habitação celestial. Paulo está falando da nossa casa física e do nosso corpo físico. Paulo diz que isso vai se desfazer, mas temos no céu uma casa feita não por mão de homem, mas feita por mão eterna. Apocalipse 22, João viu a cidade santa construída, esperando os seus moradores. Hebreus capítulo de número 11, versículo 16 ao versículo 22 de Hebreus 11, o escritor vai dizer que Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, demorar no palácio para sofrer o vitupério, o sofrimento, sabendo que tinha uma cidade esperando ele no futuro. Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 11, versículo de número 12, vai nos chamar de peregrino. A palavra peregrino no grego é xenos. A palavra xenos significa aquele que não tem habitação neste lugar, aquele que não tem morada fixa nesta terra. A Bíblia diz que nós estamos aqui como um peregrino e forasteiro, rumo às cidades celestiais. A casa celestial. A nossa pátria não é aqui. William Barclay, um dos comentaristas mais conciso e apurado no Novo Testamento, ele disse que o cristão aqui nesse mundo está como um peregrino viajante passando por cima de uma ponte, indo em busca do seu lar eterno. Já disse o nosso saudoso Billy Graham, quando alguém disser para vocês que Billy Graham morreu, não acredite neles.
pense que Billy Graham simplesmente foi morar na sua casa eterna. Então essa é a verdadeira realidade, irmão. Jesus não foi preparar o lugar já estava preparado, o lugar já estava pronto, tá bom? Deus abençoe, compartilhe esse vídeo, divulgue, publique a palavra de Deus, o que realmente ela diz, tirando escamas dos nossos olhos. Se vocês quiserem se inscrever no nosso canal, sejam bem-vindos. Se quiser deixar um comentário, um like aí, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida poderosamente e até breve, querendo Deus. Amém? Forte abraço a todos os irmãos.